Mateus capítulo 5, nós vamos ler dos versículos 3 até o versículo 6. Muito embora a reflexão de hoje se dará na bem-aventurança que está no versículo 6, isto é, a quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então vamos ler a palavra de Deus e a gente vai rememorando as bem-aventuranças anteriores, nessa jornada que nós estamos caminhando pelo Sermão da Montanha, desde Mateus capítulo 5, a partir do primeiro versículo, até Mateus capítulo 7, será essa caminhada que teremos, nos permitindo o Senhor. Ok? Acharam, meus irmãos? Diz a palavra do Senhor: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Oremos. Senhor, nós temos a Tua palavra. Que tesouro, Senhor. Que privilégio, que alegria. Obrigado, Senhor, porque tem sido bondoso para conosco. Tem nos dado a conhecer mais de Ti, por intermédio da santa verdade. Senhor, fala conosco mais uma vez. Fala com a Tua igreja. Nos ensina a amar a Tua palavra, a desejar aprender mais de Ti. Enquanto Tua palavra é pregada, apesar deste pobre instrumento, fales conosco. Alimenta o Teu povo, o Teu rebanho, porque Tu és bom. Não há nada em nós, ó Deus, que se achou de bondade, mas Tua graça nos alcançou quando éramos ainda pecadores. Agora, Paizinho, nos ensine o que queres uma vez mais, que cale-se a voz de nosso coração e qualquer outro ruído que venha atrapalhar o que tens a nos comunicar. Oramos isso em nome de Jesus. Amém. Fome e sede de justiça. Quem nunca olhou para o cenário brasileiro e lembrou deste versículo? Quem nunca olhou à sua volta e disse: ó Deus, sacia a nossa fome e sede de justiça. Eu li uma matéria ontem que foi demitido um preparador físico da seleção brasileira de basquete, porque ele fez postagens favoráveis à vida, contrárias ao aborto. As jogadoras decidiram então que ele não cabia mais no time, e o pessoal o demitiu. Demitiu simplesmente porque ele teve uma posição que, em tese, num país livre, deveria ser aceita uma opinião. Segundo, ele estava defendendo algo óbvio, que é a vida. Mas simplesmente ele foi injustamente demitido, porque defendeu algo elementar, algo óbvio. Você não precisa ser religioso para saber que a vida é preciosa. E quando eu li esta matéria, pensando no sermão, eu disse: eis a injustiça diante dos nossos olhos. Quantos exemplos que nós encontramos que nos falta justiça? A Escritura toda, muitos homens questionaram a injustiça que os permeava, que os cercava. Deus levantou os profetas, e especialmente nos profetas menores, nós vamos ver muitas vezes Deus chamando o povo ao arrependimento, porque a injustiça pairava a toda volta. Mexia-se na balança do pobre em detrimento dele próprio para favorecer o rico. O juiz julgava a causa aceitando o suborno. Nada diferente dos nossos dias. Nada tão distinto dos tempos em que nós vivemos. Eu não sei se você sabe, mas o Brasil está entrando num ranking dos países com maior insegurança jurídica do mundo. Nós não temos certeza de nada. As pessoas julgam ao seu bel prazer. Julgam com decisões monocráticas, por opinião, por desejo. Simplesmente porque ideologicamente imaginam que deve ser assim. A Constituição, Carta Magna brasileira, é posta à margem e num tom figurado, rasgada para favorecer decisões daqueles que desejam decidir ao seu próprio intento. Fome e sede de justiça. O que é isto?
A palavra de Deus nos fala a respeito da justiça. Jesus lembrou aos seus discípulos algo muito sério. A nossa justiça tem que exceder em muito a dos escribas e fariseus. Nós não podemos buscar justiça própria, mas crer na justiça de Deus. O que é justiça que Jesus está falando? Olha que o Senhor usa algo bem elementar. Todo mundo que está sentado ouvindo Jesus entendia muito bem, especialmente naquele contexto da Palestina, o que era fome e sede. Sabiam o que era sentir num calor escaldante, num clima de deserto, que é sentir uma sede, ao ponto de que você imagina sucumbir. Eles sabiam o que era ser famintos, e nós temos isto relatado inclusive na Escritura. Então Jesus usa aquilo que é mais elementar, mais básico, uma necessidade primeira, primitiva em nós, para dizer: bem-aventurados são aqueles que no âmago da sua vida têm uma sede, uma fome profunda por justiça. Bem-aventurados, mais do que felizes, são aqueles que receberam a visitação da bondade de Deus e agora não olham para o mundo lavando as suas mãos, consentindo com tudo o que há, mas eles agora clamam em seu coração: oh Deus, faz justiça. Mas nós precisamos entender o que a Bíblia diz. O que de fato é justiça, irmãos? A palavra não tem um significado apenas. A palavra que Jesus está usando tem um significado abrangente, amplo. Nós podemos dizer que é uma palavra multifacetada. E os discípulos que ali estão, em todo o contexto da interpretação bíblica, nos leva ao caminho para entender o que é justiça. Porque quando nós lemos a bem-aventurança, você pensa assim, naquele vizinho folgado que ligou o rádio no máximo do domingo à tarde. Você fala: isso é injusto, porque há uma lei contra isso. Aliás, eu não sei se você sabe, mas tem leis municipais que proíbem as queimadas. Chega a ser até hilário, não é, irmãos? Mas tem leis que proíbem. Eu falava ontem com o Natan, a gente foi num evento de jovens em Sorocaba, e eu dizia: você sabia que a maioria dos municípios aqui tem leis que proíbem isto, mas simplesmente não vale de nada. O que é justiça? 3 aspectos da justiça, irmãos. O primeiro deles, pode passar por gentileza, é que a justiça, aqui para nós, ela tem um aspecto legal. O que é justiça? Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Todos nós haveremos de prestar conta da nossa vida diante de Deus, por palavras, por ações, por intentos, por obras. Tudo que nós vivemos e fazemos, todos os seres humanos, um dia estarão diante do tribunal. Olha a linguagem legal. Estarão diante do tribunal de um juiz supremo. Não estes supremos aí, mas do verdadeiro e único supremo. Que não aceita suborno, conchavo, que não julga numa justiça imperfeita, maculada, mas aquele juiz supremo que pedirá a cada um de nós conta de tudo que vivemos distante dele, de tudo que falamos, ao ponto de Jesus dizer que nós vamos ter que prestar conta de cada palavra frívola que tenhamos porventura proferido. Ai de nós! Todos os seres humanos estarão um dia diante do grande tribunal, e Deus pedirá conta. É claro que alguns de nós devem imaginar assim: mas eu tenho, como disse hoje de manhã, uma vida comum, eu não faço mal a ninguém. Não se engane. O justo juiz sonda corações, mentes, intentos da nossa alma. Todos os pecados da história da humanidade, Deus pedirá conta. A diferença é, aqueles que estão em Jesus, recebem de Cristo a sua justiça, numa expressão bíblica, teológica, que nós chamamos de imputação, de crédito. Aqueles que estão em Cristo receberam no mérito dele a justiça. Por isso agora Romanos vai dizer: justificados, pois mediante a fé nós temos paz com Deus. Não é esta paz assim: poxa, eu estava brigadinho com Deus, agora eu estou bem. Não, irmãos. É o litígio legal. Deus era o juiz supremo que te pede conta, mas agora em Jesus nós somos justificados. Então, antes de pensar no outro, no vizinho, no Brasil, no nosso país, no nosso contexto, nós temos que dizer: ô Senhor, quando eu olho para ti, veja a consequência natural. Olhe para as bem-aventuranças no texto. A primeira coisa que acontece é os pobres de espírito que dizem: eu não tenho nada. Eu sou miserável na minha alma. E por consequência, eles choram por essa miséria.
E se depois de reconhecer que são miseráveis e chorar, eles são mansos e dizem, tudo é de Deus, tudo depende dele. E a consequência lógica, progressiva e natural é entender, Senhor, dá-nos da tua justiça. Porque quando nos apresentamos diante de Deus, nós observamos as nossas mazelas. E deixe-me dizer, se você não entende pelo Evangelho que o principal pecador é você, você não está entendendo o Evangelho direito. Porque depois de Deus, quem que conhece melhor você do que você mesmo? Você pode estar casado por dezenas de anos. Mas quem conhece lá o recôndito da sua alma, do seu coração, é você. E você sabe o quão pecador é. E quando nós olhamos para o Deus Santo, e se o Espírito nos regenerou e nos fez discípulos de Jesus, mais do que feliz, bem-aventurado é aquele que almeja e que recebe de Cristo a sua justiça. Nós estamos perdoados, livres do juízo e da sentença de Deus, por causa da justiça de Jesus. Quando Jesus expirou na cruz, ele recebe sobre ele o cálice da ira. Da ira de quem, irmãos? Do próprio Deus. E agora eu e você, merecedores dessa ira, já não estamos mais debaixo dessa sentença. Porque Jesus pagou por nós. Então o primeiro aspecto dessa justiça é, eu sou justificado em Cristo, porque eu merecia, era a condenação. O Senhor sentou-se no banco dos réus em meu lugar, louvado seja o seu nome. Não há espaço para nenhuma arrogância, orgulho ou mérito pessoal, quando eu digo, olha, eu na verdade era devedor. Eu na verdade estava sentenciado à morte, mas alguém morreu em meu lugar. E um dia nós estaremos lá, como diz aquela canção de nosso cenário, quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, eu, por sua graça, lá estarei. O primeiro aspecto da justiça é um aspecto legal. O Senhor pagou por nós, nós somos justificados nele. Mas há um outro sentido aqui dessa justiça. Há um aspecto moral. As obras de justiça. Uma maneira justa no seu viver, é um homem justo, é um homem santo. Veja que em certo momento na Escritura essas palavras são intercambiáveis. O justo, como é a vida do justo? O justo é o antônimo de ímpio, é o contrário, tem o justo e o ímpio. Ele é um homem justo, ela é uma mulher justa, para dizer que o contrário é alguém que não se importa com Deus. Então esta sede também é oriunda de um desejo de estar conforme a verdade de Deus. Não é me preocupar com bênçãos, se as coisas darão certo, se julgarão a minha causa no tempo que desejo, mas eu preciso obedecer o Senhor, estar em conformidade com a sua santa lei. Por quê? Porque se fui justificado por Cristo em meu interior, haverá no exterior, na minha vida, evidências dessa justiça que eu recebi de Jesus. Veja, irmãos, o contrário da justiça dos fariseus. Os fariseus foram censurados por Jesus porque almejavam aparentar uma justiça exterior. A roupa está certa, a linguagem é boa, tem que lavar o copo antes de comer, tem que lavar os utensílios. Só que dentro do coração deles havia perversidade, orgulho, soberba, arrogância. Então a justiça de Cristo é oposta, porque ela começa dentro de nós e ela resulta em transformação do nosso exterior. Nós não conseguimos produzir santidade ou justiça mudando o exterior de alguém. Nós produziremos religiosos. Nós podemos transformar alguém para fazer parte do nosso grupo. Mas quem pode tornar uma pessoa justa em Deus e fazer que o coração dela deseje a genuína justiça é o Espírito Santo. Hoje pela manhã o irmão me lembrava na EBD, ao final do culto da EBD a gente conversava, e ele dizia, pois é pastor, porque o texto diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é quem? É o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Então, veja meus queridos, pode passar, desculpa, eu estou aqui e não passei o próximo ponto. O aspecto moral, santificação. Bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça, de andarem numa vida de retidão, de serem justos, de obedecerem a Deus. Fomos vivificados, fomos justificados. Ninguém pode dizer assim, olha, eu vivi a primeira etapa. Eu estou debaixo daquele guarda-chuva, daquele cuidado de Deus, daqueles que foram justificados pelo mérito de Jesus, mas ainda não brotou no meu coração o mínimo interesse de andar uma vida justa.
Ei, você não foi justificado se pensa assim. Todo aquele que foi justificado e em seu coração operou obra do Espírito de Deus. A consequência espiritual é: eu desejo me parecer com o Senhor. Eu desejo obedecer. Eu desejo viver de uma forma justa, não como um fariseu, não como um religioso, não como uma produção legalista. O legalismo mata. Só o Espírito de Deus traz uma genuína justiça na nossa vida. O legalismo mata, produz gente perversa muitas vezes, que usa uma régua, que mensura um termômetro próprio e pessoal para as pessoas. Bem-aventurados são aqueles que têm fome de serem justos. Como é o justo? Somos justos. Alguém olha para nós, na sociedade tão perversa, e nos considera um homem justo, uma mulher justa, que vive nos padrões de Deus, que busca obedecer o Senhor, que almeja caminhar na verdade de Deus. Por último, irmãos, ainda aqui neste aspecto da justiça, o que é justiça? Há um aspecto social, que é o quê? O amor ao próximo. Esta expressão, justiça social, foi, por assim dizer, tomada a fórceps por algumas pessoas que perverteram o ensino bíblico e transformaram este ponto de vista numa hermenêutica falha, ruída, dizendo: olha, tudo que Deus quer é que a gente olhe só para quem tem necessidade, e o que importa é favorecer os que são menos favorecidos, e aí nós estamos realizando o que o reino de Deus quer. Não, irmãos, não. Pode ser que alguém receba pão, tenha a sua fome física saciada, mas permaneça com a fome eterna e espiritual. Não nos basta apenas oferecer pão, se nós não anunciarmos o pão da vida. Mas por consequência natural daquele que foi justificado em Jesus, e que anda agora numa vida de retidão, nesse aspecto moral da justiça, quer obedecer a Deus, ele almeja fazer o bem. Efésios capítulo 2, versículo 10. Depois daquela exposição magnânima da verdade de Deus sobre a salvação em Cristo, uma obra soberana do eterno Deus, a Escritura então diz: porque nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para o quê? Para boas obras. O Senhor nos moldou, o Senhor nos fez para que nós tivéssemos na nossa vida resultado de boas obras, fosse um fruto a ser colhido na vida daquele que está plantado junto à verdade de Deus. Boas obras não salvam, irmãos. Nossas obras, segundo Isaías, são trapo de imundícia, são sujeira, nada servem. Deus não aceita nossas boas obras como uma moeda de troca no reino dele, porque elas são impuras. Pastor, mas fazer o bem para alguém que está precisando não é importante? É claro que é, mas não paga a salvação. Agora, todo salvo realiza, tem consigo como evidência na vida boas obras. A equação é muitas vezes ensinada de forma equivocada. Você tem que fazer, para quem sabe lá na frente, se contar muito ponto, se juntar muita milhagem no final, você conquista então a salvação. Não, nós não fazemos para sermos salvos. Ele já fez. Agora, uma vez que ele fez, nós fazemos porque somos salvos, entenderam? Nós temos boas obras na vida porque nós somos salvos. Então, irmãos queridos, o povo de Deus tem fome e sede de justiça para as pessoas à sua volta. Para a injustiça que acontece no nosso país, no nosso mundo, no nosso ambiente de trabalho, em nossas relações. Nós temos que encorajar o mundo, pregar a justiça. Meus irmãos queridos, quando aconteceu, agora recente, a última tragédia que acometeu o nosso país, especialmente lá no Rio Grande do Sul, uma das primeiras instituições que chegou no meio da tragédia mesmo, foi a igreja. William Bonner voltou para os estúdios da Globo, não está mais lá. Os influenciadores que estavam buscando cliques voltaram para casa. Mas eu posso dizer a vocês, porque tenho contato com pastores de lá, a igreja continua lá, limpando casa, arrumando a vida das pessoas, levando mantimento, acolhendo gente. Por quê? Porque as boas obras fazem parte da vida do povo de Deus. Porque eles têm fome e sede de justiça. Veja a perversidade, irmãos. No meio do socorro tinha gente roubando combustível, assaltando pessoas, abusando de mulheres, assaltando casas. Mas a igreja estava lá amando, servindo, doando, se entregando. Então não deixa que as pessoas falem mal da igreja.
De modo geral, diga, não, a igreja estava lá. Eu tenho testemunho, a igreja estava lá ajudando, acolhendo, abraçando, levando para dentro dos seus templos, levando comida, mantimento, porque boas obras fazem parte da vida de um cristão. Você deveria ter como termômetro na sua vida o quanto eu tenho sido generoso, o quanto de boa obra na minha vida para com as pessoas à minha volta. Eu não posso, irmãos, mudar o sistema jurídico do Brasil, mas talvez eu possa acolher o vizinho do outro lado da minha rua. Talvez eu possa olhar para uma pessoa que chegou necessitada e um pouquinho compartilhar na vida dela. Nós podemos orar por justiça. Nós podemos, no meio de um sistema tão sujo, tão corrupto, nós temos de ser firmes como igreja e não se curvar. Porque tal qual Daniel e seus amigos estavam no meio da Babilônia. Tentaram descaracterizá-los, mudaram seus nomes, sua cultura, tentaram roubar deles, colocaram uma roupa diferente, uma língua diferente. Mas no momento de crise da fé, eles estavam firmes. Permaneceram no Senhor. Nós precisamos ser firmes no meio do mundo corrupto. A igreja, irmãos, é agente de justiça. Nós não acobertamos coisas. Nós pregamos a verdade. Nós abraçamos. Nós temos de ser justos, honestos. Eu tenho dito isso aqui, irmãos, já há muito tempo na nossa igreja. Se você é um profissional cristão, não seja mentiroso. Não envergonhe a fé. Você não tem que fazer de graça, isso é um equívoco também. É a sua vida, você vive daquilo. Se Deus tocar no seu coração, para uma parte do seu trabalho, você doar para abençoar alguém, louvado seja Deus. Mas é o seu sustento, a sua casa. Agora seja justo. Se está arrumando alguma coisa, fala, essa peça é tanto, meu trabalho é tanto, vai ficar bom até tanto. Se não, já pensou, gente? Se nós tivéssemos gente crente com um selo de homens e mulheres justos, dizendo, pode ir naquele irmão, porque ele é justo. Porque ele não vai servir você ou a mim, ele serve a Deus. Então ele vai ser honesto, íntegro naquilo que te oferecer, porque ele teme ao Senhor. A igreja deve ser santa, justa e realizar obras de justiça para quem está à nossa volta. Nós precisamos, irmãos, estender um pouco mais a nossa mão para Mairink. Nós precisamos estender um pouco mais o braço dessa igreja para quem sofre. Nós precisamos pensar muito mais, nós podemos fazer mais. Deus está nos dando, vamos devolver em obras de justiça e bondade com aqueles que estão precisando. Com prudência, com amor e com graça. Mas cresçamos um pouco mais. No acolhimento, no cuidado, no amor. Não ficará, irmãos, pedra sobre pedra. Os nossos caprichos, irmãos, se esvairão. Mas o que permanecer, ou o que permanecerá, é aquilo que fazemos diante de Deus. Justiça no aspecto legal, fomos justificados em Cristo. Justiça no aspecto moral, queremos ser justos, nos santificar e obedecer o Senhor. E justiça no aspecto das boas obras, do amor ao nosso semelhante. Precisamos representar isso em nossa vida. Mas lembremos o que tenho dito aqui desde os primeiros dias. Isso não é um predicado que você possui humanamente falando. Não é algo que a gente produza em si, nem uma bem-aventurança vem conosco no nascimento. Isso é uma obra do Espírito de Deus, da soberania de Deus, do agir de Deus em nós. Bem-aventurados aqueles que foram visitados por Deus e agora almejam justiça. Mas ainda, irmãos, o versículo continua. Estes têm fome, pode passar por favor. Estes têm fome e sede de justiça. O que implica, irmãos? E o que significa essa fome e essa sede? Eu presumo que a maioria de nós aqui não saiba em experiência o que isso significa. A maioria, não estou dizendo todos. Mas nós assim tivemos fome talvez por algumas horas. Talvez por algum momento, por um trabalho que apertou um pouco mais, por algum dia que a gente perdeu uma condução. Nós sentimos uma fome porque o almoço atrasou, demorou. Mas Jesus não está falando sobre isso aqui. O que o Senhor está usando é um elemento muito profundo no sentido de que é uma fome mesmo. É uma sede. É algo que vem não porque o almoço atrasou. Não é uma sede porque você comeu algo muito doce e quer um copo d'água. Mas imagine um peregrino no deserto daquela época. O que ele faria por um copo de água? Imagine o que alguém numa longa jornada, períodos e períodos, desejando simplesmente um bocado para se alimentar. Essa é a expressão de Jesus. Então, fome indica um desejo intenso e profundo. Não é alguém que diz, opa, já nos saciamos, quem sabe tem uma sobremesinha aí sobre justiça. Não, um desejo profundo.
É alguém que almeja, que quer muito isto. Irmãos, se somos discípulos, precisa brotar em nós esse desejo que surja da nossa alma por fome e sede de justiça no mundo apodrecido, no mundo alheio a Deus, avesso à verdade do Senhor, que ofende o Senhor em tudo. Eu li, irmãos, e me deu vontade, eu não sei se de chorar, eu não sei se me deu náusea, mas eu li nesta tarde que uma igreja famosa aqui de São Paulo recebeu um dos ministros de um movimento progressista. E ele explanou na sua tese favorável ao aborto. E aquela igreja diabolicamente aplaudiu aquele homem. E nós não podemos olhar estas coisas e dizer, irmãos, não é um mundo, a igreja está aplaudindo o assassinato de bebês. A igreja é instituição, não estou dizendo a igreja santa de Jesus. Se isso não causa fome, sede e justiça em nós, o que causará? Uma opinião, irmãos, uma opinião. Uma vizinha minha foi processada porque foi numa manifestação. Chegou na casa dela, uma senhora de família, trabalhadora. Não podemos mais ter opinião, desde que não seja a opinião favorável ao todo, conveniente às pessoas. Chegará um tempo no nosso país que você não poderá mais falar sobre Jesus. Se as coisas caminharem do jeito que estão, nós perderemos a opinião. Alguns já querem dizer, nós não podemos mais evangelizar, porque evangelizar pressupõe inferir ou interferir na sua cultura, no seu modo de pensar. Então, ai de nós. A igreja está sendo suprimida cada vez mais. Precisamos ter desejo, fome, sede e justiça. Segundo, irmãos, a ideia de fome aqui indica, pode passar, Gabi, por favor, indica uma prioridade. Porque no texto correlato, eu até anotei aqui de Lucas 6, 21, vamos ler. Bem-aventurados. Olha o que o texto paralelo de Lucas diz. Vocês que agora têm fome. Pega uma pessoa desesperada, faminta, ou sedenta, ela não quer outra coisa senão ser saciado. Não convide para um entretenimento. Não convide para uma programação, não ofereça outra coisa, não pegue um instrumento e cante louvores a ela, se ela está sedenta, ela simplesmente precisa desesperadamente de ser saciado. Então este texto indica para nós que deve ser em nossa vida uma prioridade, fome e sede de justiça. Mas ainda, irmãos, eu quero destacar, caminhando aqui para concluir, que nossa fome é falha. Pode passar, Gabi, por favor. Nossa fome é de fato falha. Nós, por vezes, não temos, assim, esse desejo intenso. Pode passar, Gabi, por gentileza? Esse desejo intenso, profundo que nós temos. Por vezes. Gabi e Cadu, passa, por favor, o slide. Obrigado. Nós, por vezes, falhamos nessa questão. Será que nós temos essa intensidade, esse desejo, essa fome? A gente acha assim, não, mas se para mim está bom, irmãos, não importa os outros. Você já viu esse modo de pensar no meio do cristianismo? Mas se favorecer o meu, por que muita gente se curva à corrupção? Porque ele pensa no dele. Eu já vi muitas pessoas falarem assim, mas qual é o problema? A pessoa ia mesmo estragar a sua vida, então eu me envolvi. Naquele seriado Aeroportos, que pega a pessoa transportando droga, ela fala assim, mas eu não uso e quem vai usar também é eles que estão escolhendo. Ela está pensando nela própria. Ela não pensa em quantas famílias são detonadas por tudo isto. Nós precisamos pedir a Deus mais fome, mais sede de justiça. De justiça de Deus em nós, de santidade, de justiça em boas obras. Nós precisamos, irmãos, ser uma igreja que clama aos céus, como a igreja sempre o fez. O evangelho, irmãos, depois de um tempo se tornou meio que restrito ao reduto dos templos. Mas não foi assim. Na reforma, o evangelho impactou até a maneira que os bancos emprestavam dinheiro para as pessoas. A usura, os juros eram impactados pela maneira de pensar do evangelho de uma cidade. A maneira que os médicos lidavam com os seus pacientes. Que um artesão construía uma cadeira era impactado pelo poder do evangelho, porque lhes era ensinado fome, sede e justiça em todos os âmbitos da vida, muito além do templo. Fome e sede de justiça. Nós precisamos rogar a Deus
para que Ele aumente nossa fome e nossa sede. Eu não estou me referindo a um sentimento de revolta. A você olhar e dizer, poxa, é isso mesmo, pastor, agora eu vou sair chutando latinha na rua, porque o Senhor disse, não, irmãos, um desejo santo. E esse desejo implica em se curvar diante de Deus, em dobrar os joelhos, em clamar ao Senhor, em pedir a Ele, oh Deus, nos ajuda. Oh Deus, olha para nós, olha para o nosso povo. Porque parece que a injustiça está distante enquanto ela não bate a nossa porta. Mas há uma promessa aqui, irmãos. Há uma promessa de sermos fartos. Pode passar, Gabi, por favor. Há uma promessa para nós. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mas quero lembrar você que enquanto nós vivermos nesse mundo, nós seremos saciados, mas como alguém que tem fome novamente e sede, essa fome voltará, essa sede permanecerá. A nossa satisfação plena será no dia que o nosso Redentor retornar. E Ele então trará a sua redenção absoluta e plena sobre todas as coisas. Como diz Pedro, céus e terra se desfarão. E haverá então novos céus e nova terra, onde habita justiça. Neste tempo, irmãos, sempre será falho. Nós experimentamos de Deus, mas nunca seremos plenamente saciados enquanto o pecado estiver aqui. Enquanto houver a maldade, essa fome durará. Por isso, irmãos, a igreja canta Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Fome, sede e justiça eleva o nosso coração aos céus. Fome, sede e justiça calibra a nossa visão para que a gente enxergue o Cristo acima de todas as coisas, como Colossenses diz no capítulo 3, buscai as coisas que são do alto, pensai nas coisas que são do alto, não nas que são aqui da terra. Eu quero concluir lembrando algumas verdades aqui para nós. Se nos falta apetite de fome ou sede de justiça, algo vai mal. Se o nosso Deus é um Deus justo, santo, está dizendo que isto deve ser uma característica, um predicado dos seus discípulos, se nos falta, acenda o alerta. Se você não se importa com o sofrimento alheio, se você não olha para o mundo do jeito que está, se você não clama por um Deus santo que pedirá contas, irmãos, eu já disse isso, esses maus juízes um dia estarão diante do Supremo. Esses falsos mestres e pastores que roubam, que extorquem as pessoas, um dia estarão diante da contabilidade de Deus. Ai destes, e ai de nós. Então o nosso coração precisa desejar, e se não há, algo não vai bem. Outro ponto importante. Enquanto não há plenitude de justiça, vivamos de modo justo, rogando ao Espírito Santo o quê? Essa graça. Ainda não está pleno? Não há, irmãos. O mundo é perverso, jaz do maligno, mas quanto a nós, uma expressão hoje de manhã que Paulo usa a Tito e que também ocorre a Timóteo. Tu, porém, as pessoas, o mundo, estes, aqueles, tu, porém, tu, irmão, tu, irmã. Agora eu evoquei o meu sul aqui, Santa Catarina. Tu, você, viva para Deus, obedeça, seja santo, seja justo. Pastor, ninguém no meu trabalho, você teme a Deus. Ninguém na minha família, você teme a Deus. Outra coisa importante, como toda a bem-aventurança, o homem natural não a possui. Somente o Senhor pode trazer ao nosso coração. Então oremos por isto. Deus, acabamos de ouvir na tua palavra, eu não possuo. Naturalmente nós não a temos, então traga a nós. É o homem regenerado que a possui, então, ó Deus, aumenta em nós. Pode passar um pouquinho mais, Gabi, se é que já não encerrou. Eu acho que já foi. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Você entendeu o que significa fome, sede e justiça? O que Deus quer de nós? Que nós sejamos uma igreja que preze pela santidade, pela justiça. Que nós anunciemos que todo homem necessita de Cristo para se tornar justo diante de Deus. Que nós anunciemos que todo aquele que é justificado por Jesus, na sua vida demonstra frutos de justiça. E que, por consequência, espalha, contribui, dissemina boas obras.
onde quer que esteja, para a glória de Deus. Vamos ficar de pé para orar? Senhor, Tu nos conheces, vês o nosso andar, conheces o nosso país, Pai, a nossa nação. Sabes o quanto já observamos injustiça a toda volta. Isso é algo recorrente, corriqueiro, no âmbito do trabalho, das relações, de qualquer autarquia ou órgão, a gente sempre lamenta, percebe e vê. Ah, Senhor, mas nada fica oculto aos Teus olhos. Nada está escondido, Senhor, da Tua observação. Nos ajuda, meu Deus. Dá-nos essa fome e essa sede de justiça que só o Senhor tem a oferecer. Livra-nos, Senhor, de padecer como o mundo, de nos conformarmos a este tempo, de não defendermos a Tua verdade, de não erguermos o estandarte do Evangelho no mundo, ó Deus, que Te ofende. Nos ajude, Pai. Porque nossa percepção é falha, porque nossa percepção é limitada. Dá-nos fome e sede de justiça, ó Cristo, como Teus discípulos, ajude-nos, Senhor. Obrigado pela justiça, ó Pai, dada a nós por meio de Cristo. Nós fomos vestidos com as vestes dele. A nós foi creditado esta obra tão bendita e santa, mesmo sendo imerecedores. O Senhor nos vestiu com a justiça do Cordeiro. E agora fomos então perdoados, justificados. Não mais padecemos no banco dos réus, mas fomos chamados à Tua família. E isto é graça. Gera em nós fruto, desejo, motivação, para que andemos em vida justa. Para que lá se perceba um homem justo, uma mulher santa de Deus justa, uma igreja justa no meio de uma sociedade, de uma geração perversa. Oh Deus, nos ajuda a fazer o bem, nos ajuda a demonstrar com o que o Senhor tem nos dado, que nós amamos, Senhor, as pessoas, que nós as servimos, que nós fazemos aos pequeninos, como fazemos ao Senhor. Ajuda que essa igreja expanda, Senhor, o seu alcance social. Ajude que essa igreja possa contribuir com famílias, com vidas, utilizando dos recursos, dos dons, dos talentos que o Senhor tem a nós confiado. Tenha misericórdia quando somos negligentes. Oh, bom Deus, suplicamos por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça excelsa e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a santa comunhão do Santo Espírito de Deus seja com todo o povo do Senhor, agora e para todo sempre. Amém.